gente, a gente precisa compreender o seguinte, um filme, ele apresenta diferentes níveis, né, de leitura. Então, ele é uma obra para ser interpretada, portanto, ele apresenta discursos, diferentes discursos, e a gente precisa ser um exímio, né, hermeneuta ou um grande intérprete dos discursos que se apresentam no filme. Então, vamos começar, né, por essas interpretações óbvias, certo? O filme discute desigualdade social? Sim. O filme discute estratificação social? Sim. Professora, o que é estratificação social? Um conceito importante dentro da sociologia quando a gente vai analisar a sociedade dita capitalista. Porque a sociedade capitalista, ela está dividida em estratos ou camadas sociais, ou como a gente interpreta, né? Classes sociais. Então, o filme discute a relação de estratificação entre as camadas, entre os estratos ou as classes sociais, certo? Então, a gente tem alusão ali no poço em as pessoas que estão no andar de cima estão em classes superiores e as que estão de baixo, classes inferiores, né? O que a gente precisa entender de imediato? Óbvio que o poço é uma alegoria fantasiosa de o quê? Um modelo de sociedade, né? Um modelo de sociedade, vamos dizer assim, vertical, né? E tudo aquilo ali é simbólico, a gente precisa entender. Então, todas essas interpretações que eu tô apresentando primeiro aqui para vocês são óbvias. Então, o filme discute desigualdade, estratificação social, conflitos sociais entre classes e a dificuldade de solidariedade a partir do convívio social. Então, a gente tem um binômio aí, convívio, conflito, convívio, conflito. Tudo isso aí é óbvio. Todo mundo deve ter acompanhado isso. O que a gente também deve ter aprendido de cara? As discussões sobre críticas ao sistema capitalista e ao sistema comunista. Só que a gente tem que entender o seguinte, a abordagem do filme vai além desse perfil político. Isso aí ainda é uma análise óbvia, né? Então, o que funcionaria como modelo perfeito de sociedade? Uma sociedade capitalista, a gente percebe que não. Uma sociedade também comunista, não. A gente vai ver que o filme não sai numa legítima defesa nem do capitalismo, nem do comunismo. Vai fazer uma crítica às duas formas, né? Teóricas. E não é Daniele que está inventando isso. Eu vi uma entrevista do próprio diretor do filme que fala que o propósito do filme não é de interesse político, né? E que ele mesmo se propôs a falar, né, sobre esse assunto quando interpelado, e ele disse que ele não está fazendo uma defesa do comunismo e nem tampouco, né, sugestionando, vamos dizer assim, apenas aspectos, né, vamos dizer assim, negativos do sistema capitalista. Então ele está dizendo que o filme é muito mais do que isso, que a gente obviamente está percebendo, certo? Então vamos avançar mais um pouquinho. O filme faz a gente refletir imediatamente sobre o conceito, né, de natureza humana o tempo todo, né? Então o que é o homem? O filme está nos fazendo, né, essa pergunta o tempo todo. Isso nos remete ao estado de natureza de quem? Thomas Hobbes e outros contratualistas, né? Filósofos contratualistas. Para quem não estuda ou não estudou filosofia comigo, mas que está acompanhando esse vídeo, a gente tem um filósofo muito importante na modernidade chamado Thomas Hobbes. E o Hobbes, ele, vamos dizer assim, é o pai da ideia de Estado moderno. E o Hobbes vai dizer que o homem só melhora, ele só passa por um estado de civilidade na medida em que ele aceita cumprir regras, normas sociais, leis, que o Hobbes vai chamar de contratos sociais. O que a gente vê no poço? A ruptura da ideia de contrato social, porque o contrato é um limite de comportamento. Então, no poço, tudo pode ocorrer. Pelo quê? Pela lei da sobrevivência. Então, o que vai acontecer? Obviamente, enquanto interpretação, a gente lembrar do lobo do próprio homem, que o próprio Hobbes vai citar, que no estado de natureza bruta, animalesca, o homem esquece seus princípios e ele vai agir como fera, como animal.
E a gente está vendo isso acontecer, né, em diferentes momentos do filme. Então, um estágio, vamos dizer assim, né, de retorno à concepção pré-sociedade. Então, o homem se manifesta ali como um ser extremamente banal e animalesco. Então, ele, para sobreviver, age, se comporta para além do que a sociedade espera, né? Segundo os bons costumes e os contratos sociais, ou seja, as regras sociais. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos seguir. Uma outra coisa que a gente vê claramente alusiva no filme é uma crítica à concepção de religião, né? Então chega um momento, praticamente no final, em que o parceiro, o companheiro, né? Do artista, o negro, ele chega para o pessoal do andar de cima, porque eles estão no 6º andar, né? E ele quer jogar corda para que os companheiros do andar de cima os ajudem a chegar. Ele começa a ter um discurso extremamente pautado na religião e ele acha, né, que as pessoas do andar de cima vão ajudá-los, né, a subir. E, na verdade, você tem uma coisa muito séria ali, né? Porque, literalmente, a crítica que se faz não é a ideia de Deus. Então, eu discordo, muita gente está dizendo que o filme está criticando a concepção de Deus. Eu não acho que seja uma crítica direta a Deus, mas as pessoas que se dizem, né, religiosas, mas que são, na verdade, hipócritas, né? Então, aquelas duas pessoas que estavam no andar de cima acabam se dizendo, vamos dizer assim, pessoas religiosas, mas no fundo, são pessoas hipócritas. Então, a crítica que o filme faz não é necessariamente a concepção de Deus, né? Na minha visão. Mas eu acho que há essa falsa hipocrisia velada, né? De algumas pessoas que se escondem atrás das suas religiões, né? E aí isso nos remeteria a quem? A Nietzsche, ao pensamento niilista de Nietzsche, né? Então, inevitavelmente a gente tem, né, que pensar nisso, né? Pensar nesse movimento aí, né, diferente. Uma outra coisa que o filme põe, né, pra gente pensar é na concepção de livre-arbítrio. Será que realmente nós somos livres, né, para decidir sobre nossas atitudes? Até que ponto o ser humano ele é livre mesmo, né? Até que ponto, por exemplo, a razão comanda as nossas decisões, até que ponto as nossas emoções, né, comandam as nossas decisões, beleza? Então, toda essa parte aqui é uma parte óbvia, certo? De análise do filme. O que todo mundo deve ter acompanhado e deve ter percebido logo de imediato. Agora a gente vai para um segundo momento, que é um momento mais teórico, culturalmente falando. E aí, a partir de algumas vertentes que eu selecionei para apresentar para vocês, beleza?